Estamos no ar com mais uma live e hoje a gente vai conversar, bater um papo muito bacana aqui sobre direito trabalhista. Então, vem chegando com a doutora Milênia Costa, ela que vai chegar daqui a pouquinho. E a gente vai conversar sobre o direito trabalhista, que é um tema, né, super atual, que a gente está enfrentando aí alguns problemas nessa quarentena, né, nesse período de isolamento social, que é necessário, é super importante. Quero agradecer ao pessoal que está chegando, Evandro Fumacinha, Ju, Carlos, muito obrigado. A gente vai conversar aqui com a doutora Milênia, ela já deve estar entrando. E você que não assistiu a live de ontem com o psicanalista Pedro Cross, ela tá lá na minha página no Facebook, é só botar lá no Facebook, @Mundo Pedro Fernandes, que ela vai estar lá disponível na íntegra para vocês, viu? Foi muito bacana o papo de ontem, a gente falou sobre insônia. Estou aqui aguardando a doutora Milene. Enquanto o pessoal chega aqui para a gente conversar hoje sobre os nossos direitos trabalhistas. Amanda, querida, entrou agora aqui ao vivo com a gente. Boa noite, querida. Como é que tá aí a luta da quarentena? E é isso aí, galera. Vamos seguindo, estamos aqui aguardando, sim, a doutora Milene hoje para falar sobre direitos trabalhistas, que é um tema, né, super atual, que a gente precisa ter consciência e responsabilidade com os nossos direitos. Só aguardar aí um pouquinho enquanto vocês vão chegando. Márcio, querido, um beijão para você. Assunto importantíssimo ao momento atual, é verdade, Amanda botou aqui com a gente aqui, é um assunto fundamental, né? Não só para os grandes empresários que também precisam saber dos direitos, né, da sua classe trabalhadora, mas principalmente para a classe trabalhadora que precisa sim ter consciência dos seus direitos. Rosane Guerra Peixe chegou aqui, minha querida. Estamos aqui aguardando a doutora Milene Bibi, Bianca Guerra. Vamos chegando, pessoal. Estou aqui aguardando a doutora Milene, que ela deve estar com algum probleminha de conexão, mas a gente vai conversando aqui, batendo um papo. Saber como é que tá a quarentena de vocês aí, nessa quarentena que parece que não termina, né, gente? Mas é necessária, né? A gente precisa desse momento de isolamento, de pensar no outro, de se conhecer, de se analisar. Eu vou aproveitar que a gente está aqui com uma boa audiência, falar que quem perdeu a live de ontem com o psicanalista Pedro Cross, ela já está disponível na minha página no Facebook. Lá é só você botar @Mundo Pedro Fernandes, que ela vai estar lá disponível na página para vocês. Assim como essa. E a Milene já chegou aqui, minha querida doutora Milene, né? Vamos usar o nome formal aqui. Vou aceitar aqui o convite. Então, mandem suas perguntas. É hora de tirar suas dúvidas, esclarecer, porque a gente está aqui para isso, para levar informação de qualidade. Olá, Amor, tudo bem? tudo bem? Que prazer te receber aqui de novo. Imagina, o prazer é todo meu. O retorno do último encontro foi maravilhoso, viu? Sua audiência é fenomenal. Maravilha, que maravilha, né? E a gente está aqui para esclarecer, né, as dúvidas de um tema tão latente nesse momento, que são direitos trabalhistas, né? Mas antes da gente começar o nosso papo, provavelmente queria que você fizesse uma apresentação, né, da sua área de atuação aí na advocacia, aqui em Petrópolis,
para o pessoal que não conhece te conhecer. Então tá bom, eu sou a doutora Milênia Costa, me especializando em direito médico e da saúde, mas eu costumo dizer, né, que os advogados geralmente eles são clínicos gerais, né, porque a nossa rede de relacionamento é muito grande. Então nós trabalhamos em parceria com outros colegas. Para abordar o tema, né, do direito do trabalho que o Pedro solicitou, eu solicitei também uma. Então, muito obrigado por você ter topado estar aqui com a gente, né? E muito obrigado por essa ajuda, né? A gente fala sempre, eu falo sempre, que o trabalho de rede é fundamental, né? E nessa hora, um buscando auxílio com o outro, a gente consegue levar uma informação de qualidade aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Milene, Sim. para começar, né, esse auxílio emergencial que está aí, né? Algumas pessoas estão recebendo, já receberam, né, a primeira parcela, e outras ainda não receberam, tiveram problemas, e não estão sabendo onde buscar informação, qual é a informação adequada. A gente está vendo uma grande aglomeração nos bancos, né? Então, assim, e coisa que não precisava, que às vezes pode se resolver pela internet, ou com uma consultoria com um advogado, através de Ou defensoria por telefone. pública, ou por telefone. Então, Sim. assim, qual é o primeiro passo de quem ainda não conseguiu, já fez aquele todo processo no aplicativo, mas por algum Sim. motivo ainda a renda Análise. emergencial não caiu. Qual é o primeiro passo que a pessoa tem que ter? Então, Pedro, vamos falar primeiro da acessibilidade do aplicativo da Caixa, que é zero, tá? Algumas pessoas não conseguem nem fazer o cadastro porque esse aplicativo ele não é acessível, tá? Então, assim, tem algumas pessoas que não conseguem nem fazer. Aqueles que conseguem fazer, alguns já receberam, mas não têm a ciência que receberam. Por quê? A prioridade do governo era o depósito no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Muitas pessoas têm conta corrente nesses bancos e não têm a ciência que nessa conta corrente há uma conta poupança. O dinheiro está caindo na conta poupança e eles desconhecem. Tá? Então é bom verificar sempre no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. As pessoas inscritas no CAD Único, isso é muito bacana, porque o CAD Único não precisa de aplicativo, mas nem todos que estão inseridos no CAD Único terão direito, tá bom? Porque depende da renda familiar de todos aqueles que têm o CPF registrados no CAD Único. Aquele do CAD Único que ainda não obteve resposta, vai ligar, tá? É um número super fácil, 111. Ligando, você sabe se você vai receber o benefício e aonde esse benefício vai ser depositado, tá? Eu peço para as pessoas aguardarem ainda até o final do mês, porque eles não estão dando conta, mas a maioria das pessoas já tiveram aprovação e já estão com dinheiro em conta. Porque é muito complicado, né, Milena? Às vezes a pessoa recebeu o auxílio e não tem a ciência daquele auxílio, parece que nem chega um recado para a pessoa ou uma mensagem Não chega. avisando que o dinheiro já está depositado, né? Porque muita gente tem dificuldade com a tecnologia, né? Com certeza. A gente mesmo fazendo essa live aqui, que é novo pra gente aqui, esse contato, pelo menos para mim, a gente tem dificuldade com tecnologia e dependendo do lugar que você mora, não tem uma conexão adequada, né? A gente fala de acesso, né? O acesso democrático, mas a gente sabe que aqui, trazendo a realidade para Petrópolis, nos distritos, a gente sabe que não é todo mundo que tem uma realidade virtual adequada, né? Exato. Então, assim, as pessoas que estão inscritas no CAD Único não precisam se preocupar, salvo aquelas que recebem o LOAS ou o BPC. Tá? As pessoas que recebem a mais do que o auxílio emergencial, elas não vão receber, mesmo estando cadastradas no CAD Único. O auxílio emergencial é bom a gente frisar, Pedro, que é para aquele cadeirante, às vezes, que trabalha na rua com panfletagem, é o pipoqueiro. São aquelas pessoas que não têm renda acima de 18 anos,
que recebem de R$ 500 até 3.200 e pouquinho, tá? Então, quer dizer, são pessoas realmente autônomas ou que são MEIs, que não têm renda nenhuma, que quando começou o isolamento social, elas ficaram sem dinheiro para absolutamente nada. Então, o fundo emergencial é prioritariamente para a compra de alimentos. Algumas pessoas estão desviando essa intenção, mas o fundo emergencial é para o alimento emergencial. E chegou uma pergunta aqui, Milena, eu não sei se você está conseguindo ler. Eu estou Se sem você, óculos. se você puder aqui Peraí, ler deixa eu para pegar o gente, óculos. Eu leio, peraí. ler para gente, Ah, o meu óculos. porque chegou, eu acho que é do Carlos. Peraí, Carlos. Carlos. Tem como fazer, Carlos, aqui. A legalidade quando uma empresa terceirizada determina férias coletivas em uma situação de pandemia? Sim, Carlos, é legal agora férias coletivas, tá? Algumas empresas estão realmente dando férias coletivas justamente para que não fique tão oneroso assim para a empresa. Até um outro tópico que a gente ia abordar um pouquinho mais para frente é a respeito da medida provisória 944, tá? Que o governo agora, aquelas empresas que recebem acima de 360 mil e abaixo de 10 milhões, quer dizer, as pequenas empresas, elas agora podem requerer um auxílio emergencial aos bancos, tá? Para que os bancos efetuem o pagamento à pessoa. É muito importante também frisar, se a pessoa recebe mais do que 2 salários mínimos, o salário dela vai ser reduzido até o teto de 2 salários mínimos e vai ser pago direto ao banco. Tá? É um refresco que o governo também está dando, né? Está, enfim, tentando alguma solução para que as empresas também não quebrem. Então, é legal. Para que os trabalhadores da empresa também privada também não se sintam prejudicados, né? Exatamente, Porque né? a gente precisa pensar nesses trabalhadores, né, Milene? A gente tem que pensar em um todo. Foi aquilo que você falou no início, né, da nossa conversa. A gente hoje, mais do que nunca, tem que ter empatia, tem que pensar no próximo, tem que pensar tanto no autônomo quanto também nas grandes empresas. Nem todo mundo tem esse dinheiro em caixa para uma emergência dessa com tantos meses parados. A gente já está entrando no segundo mês sem atividade econômica. Então é bom também esse respiro e está todo mundo, teoricamente, na mesma balança. Então o governo está ajudando tanto os empresários, médios, pequenos empresários, quanto as pessoas autônomas. Pois é, então é necessário, é o que eu falei do trabalho de rede, né? É fundamental. E uma coisa que vem me preocupando muito também, Milene, né? Eu sei, do mercado, de falar um pouco também do mercado de trabalho para mães de família, né? Que muitas mães de família de empregadas domésticas que estão sendo não estão sendo dispensadas, aliás, do seu trabalho, né? Porque é Sim. importante também a gente frisar que Petrópolis aumentou o número de casos, né? Aumentou o número de mortes, inclusive. Aumentou o número de mortes e a gente precisa ter esse cuidado desse isolamento, né? Eu sei que o dinheiro do auxílio não é o ideal, está longe de ser o ideal, mas é o emergencial, né? O nome da palavra. Exatamente. Auxílio emergencial e a gente precisa, né? Você que tem, né, condições de ter uma empregada doméstica, você dispensar essa empregada doméstica nesse momento de pandemia, entender, né, que a mãe de família é muito complicado, né, Milene, esse tema, a gente falar, porque cada caso é um caso, mas assim, eu quis tocar com você nesse assunto, porque é complicado também, porque às vezes é um acordo particular que a empregado tem com o patrão. Então, como é que fica esses acordos? Assim, fora o auxílio, como é que lidar com isso? Como é que iniciar essa conversa? Então, Pedro, hoje em dia, tá, muitas pessoas realmente dispensaram, né, as suas funcionárias, tá, estão pagando o salário delas e fazendo um banco de horas. Tá? Esse banco de horas é quando terminar a pandemia, elas trabalham 1, 2 horas a mais. Sendo que no auxílio emergencial, as mães de família solteiras, que somente elas, né, mantêm o lar, elas têm direito a 2 cotas. Então, a mãe sozinha recebe do governo R$ 1.200. Sim.
Bacana. tá? E, Então, hoje, assim, eu acho, enfim, que hoje em dia o diálogo, a conversa e o contrato entre as partes, né, o acordo entre as partes é o melhor a se fazer. Até porque a gente não sabe no trajeto até o trabalho, as pessoas que estão circulando. Em Petrópolis, absurdamente, tem crianças brincando na Praça da Liberdade, Rua Paulo Barbosa lotada. As pessoas ainda não entenderam a gravidade que elas estão passando. e também, Milene, eu acho assim que é uma questão de cuidado com o outro, né? De da gente perceber que é difícil, a gente sabe que é difícil para um pai e uma mãe que tem criança pequena em casa, é muito difícil, mas assim, é um momento de preservação da vida, né? De Da vida, cuidar. exatamente. E eu tô vendo muitas ruas em Petrópolis, infelizmente, cheias assim por reportagem, né? Não, porque eu não estou saindo de casa, né? Sim. Por uma questão de respeito mesmo e porque também sou grupo de risco, De né? prevenção. Pessoa com, pessoa com deficiência é grupo de risco. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E eu fico pensando, eu não sei se você tem esse levantamento aí das empresas que trabalham com pessoas com deficiências, elas estão sendo pagas regularmente. Como é que está essa situação? Então, Pedro, eu não tenho esses dados, tá, para te fornecer. Só que a gente sabe, né, que o home office ainda não foi oficializado para as pessoas com deficiência. Por quê? Seria necessário todo um aparato trabalhista na casa do funcionário. E às vezes a empresa não tem condições de montar, né, esse aparato para home office para as pessoas com deficiência. Tá? Então isso ainda não é legalizado. Seria, assim, uma questão de acordo. Tá? E lembrando, rapidinho, eu adoro cortar as pessoas, desculpa. Lembrando que as pessoas com deficiência têm a Lei Brasileira de Inclusão, que nos artigos 34 e 35 falam de um ambiente de trabalho ideal, inclusivo. Todas as pessoas com deficiência têm direito a bonificações, a subir de cargo. Então, isso tudo está assegurado. As empresas privadas é um pouquinho mais complicado do que o serviço público. Porque as empresas privadas, elas não têm a estabilidade do serviço público. Então, pode sim acontecer agora caso de demissão, só que só pode haver demissão, Pedro, caso tenha uma outra pessoa com deficiência para ser colocada no local, tá? Porque cada empresa hoje, acima de 200 funcionários, elas têm que colocar um percentual de acordo com o número de funcionários que ela tem. Se não tiver essa pessoa com deficiência, essa pessoa que seria supostamente demitida, ela tem que ser mantida pela lei, né? Tem que ser mantida. Se ela não for mantida, pode buscar os direitos dela judiciais, tá? Ela tem que ser mantida. Ela tem que ser mantida. E uma pauta que você entrou interessantíssima, que eu quero abordar aqui também, a diferenciação, né, do direito do emprego público do emprego privado. Se você pudesse dar uma pincelada, eu sei que são muitos, né, detalhes, mas dar uma pincelada para a gente entender essa diferenciação e, de repente, né, alguém que está em conflito com os seus direitos, entender melhor e a gente poder esclarecer. Tá, vamos lá. O serviço público para o serviço privado há uma diferença gigante. Tá? O serviço público ele tem sim um período de estabilidade, mas após os 3 anos de experiência, né, que a gente pode chamar assim. Tá? Após os 3 anos de experiência, teoricamente, o funcionário, a pessoa com deficiência, ela tem direito à estabilidade. No serviço público, não há essa cota de 200 funcionários, 300 funcionários. No serviço público, geralmente varia entre 5% a 20%. E o acesso ao serviço público é também por concurso. Claro, né, dentro dos limites, dentro das qualificações. Tá? É muito importante que as pessoas saibam que as pessoas com deficiência estudam, se especializam, se qualificam e têm o direito de competir de igualdade, né, ao serviço público. Então, sempre tem X números de vagas para os não PCDs e X números de vagas para os PCDs.
tá? Assim, a pessoa só pode ser... tem um mito também, né, Pedro? Que as pessoas só podem ser... que as pessoas do serviço público não podem ser demitidas, tá? Isso é um mito. Todos do serviço público podem ser demitidos depois de um inquérito administrativo, né? Depois de uma... Enfim, depois de uma justificativa plausível, eles podem sim ser demitidos, tá? Mas nunca pode ser demitido porque é uma pessoa com deficiência. Isso é discriminação. A pessoa não pode ter medo de procurar os seus direitos. Tá bom, Pedro? Então é mais ou menos isso. Mas e tem um percentual, né, para a empresa particular de não sei quantos funcionários. Então vamos lá. Eu até peguei uma colinha aqui para não esquecer. Ó. Até 200 funcionários, 2% do quadro de pessoas com deficiência. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000 funcionários, 4%. E de 1.001 funcionários em diante, 5%. Vale lembrar também, Pedro, que nem todos... como é que eu falo? Se não aquilo que eu falei antes, né? Se não houver contratação desse número de PCDs, ou se houver a contratação do PCD para ele ficar em casa, não é isso que a lei diz, tá bom? A pessoa com deficiência, ela é produtiva, ela tem que ter um relacionamento social e tem que trabalhar num ambiente condizente com a condição dela, tá? Então, se ela não for contratada, porque, o cadeirante não pode entrar aqui porque eu não tenho espaço. Isso é discriminação. Isso não pode acontecer. Ótimo. E voltando a falar de um outro assunto, Milene, que você tocou e que a gente queria entrar mais a fundo, que são esses serviços home office, né? Que está na moda agora por causa da quarentena. Mas eu fico pensando naquele trabalhador que não tem, né, a condição adequada para fazer aquele serviço em casa, né? Porque às vezes o trabalhador mora em um cômodo que não tem o espaço não tem internet, adequado, não tem uma internet adequada, né? A gente sabe que nos bairros aqui de Petrópolis não é todo que tem uma internet adequada, até chega o sinal, mas às vezes não é adequado, ou oscila muito. Ele é obrigado a aceitar esse serviço home office ou não? Como é que funciona isso em termos do direito do trabalhador? Se a pessoa com deficiência é obrigada a aceitar o home office? Não, agora falando no trabalhador em geral, assim, os trabalhadores em geral, eles são obrigados a aceitar esse serviço home office ou não? Então, não há regulamentação específica, tá bom, Pedro? Só que depende do trabalhador. Se o trabalhador acha que ele tem um bom ambiente de trabalho, que o empresário, né, que o empregador forneceu para ele uma boa internet, uma boa estrutura para que ele trabalhe em home office, e ele se sinta confortável para fazer esse serviço, ok, sem problema nenhum. Caso ele não tenha condição e o empregador não forneça condições adequadas, negativo, ele não é obrigado a fazer o home office. Não é obrigado a fazer o home office. E a empresa, no caso, ela tem que ver alguma outra solução para que a empresa não seja prejudicada e nem aquele funcionário seja demitido, né? Exatamente, porque esse ônus, né, esse custo é da empresa. A empresa tem que fornecer todo o aparato para que a pessoa possa trabalhar. Se a empresa não fornecer esse aparato, nada feito. E na questão de acordo, porque tem empresas, né, que não conseguem adequar o serviço home office porque não tem como, precisa de público, né, para girar. E a questão que muitos funcionários de empresas particulares estão sendo demitidos através de acordos, né? E como é que isso funciona? Tipo, essa demissão, ela necessariamente ela vai vir ou não? Como é que o trabalhador lida com isso? Então, Pedro, a empresa ela tem hoje a opção de fazer a suspensão do contrato de trabalho, tá? Não necessariamente demitir, porque é isso que a gente falou no início da nossa conversa. O governo está tentando auxiliar essas empresas, justamente para que não haja uma demissão em massa,
Só que tem algumas vezes que realmente não é possível, então esse trabalhador ele vai ser dispensado, as verbas dele possivelmente vão ser parceladas para que ele seja dispensado do trabalho. Só que hoje há a possibilidade da suspensão. Então vai depender de trabalhador e, né, da negociação do trabalhador com a empresa. Mas isso ele não perde o direito dele, tipo, Não. de fundo de Os garantia. 40% de fundo de garantia. Não, ele não vai perder direito nenhum dele. Só que possivelmente agora ele não vai receber. E se ele não receber todos os direitos dele, ele vai ter que procurar uma ajuda de um advogado, enfim, para poder ir atrás dos direitos dele. Ele vai ter todos os direitos, tá? Sim, Se a empresa optar por uma demissão. Porque tem muitas empresas assim, fazendo acordos, assim, né, de cabeça, assim, não legalmente, ali, ultrapassando os direitos dos trabalhadores e muitos trabalhadores estão sendo lesados, né? Isso é Provavelmente vai ter bastante. Isso é um grande perigo, né? Porque agora não tem essa desculpa com esses bancos, são todos os bancos que estão fazendo esse auxílio ou só algum? Não, então, que eu tive notícia hoje, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, então assim, são diversos bancos, tanto bancos públicos quanto bancos privados. Tá? Então essa desculpa de, eu não vou ter o dinheiro do seu salário, isso não vai funcionar. Se ele estiver dentro dos 360 mil e abaixo de 10 milhões, o próprio banco vai efetuar o pagamento ao trabalhador. A gente tem a opção de suspensão, a gente tem a opção de redução de salário com banco de horas. Então, assim, são várias opções para não demissão. Sim, porque é muito importante, né? Nesse momento, um trabalhador que é demitido, ele deixa de pôr comida na mesa, ele deixa de dar o sustento de casa, né? Porque a gente não quer que nem o empresário seja lesado, nem o trabalhador em si, né? A gente não está contra nenhum e outro. É lógico que eu vou estar sempre do lado da tem que ter uma balança, né? Da classe trabalhadora, mas tem que ter um equilíbrio, né? Não Exatamente. pode. É o que a gente fala, a gente não quer a gente quer uma sociedade igualitária, né? Que todo mundo possa ter os seus direitos iguais. E eu acho que isso que eu soube de alguns casos que estão acontecendo aqui em Petrópolis, desses acordos, né? Que burlam os direitos. Né? E é muito só procurar a justiça que ele vai receber os direitos dele, tá, Pedro? Se souber de algum, peça para buscar qualquer advogado ou a própria Defensoria Pública para poder ir atrás, né, ou ir na frente dos direitos deles. Tá? O que a gente vê muito, Pedro, principalmente com a população PCD, que hoje em dia os direitos estão sendo suprimidos. Os nossos direitos trabalhistas estão sendo suprimidos. Muitos trabalham por aplicativo, sem direito trabalhista nenhum. Teve uma notícia há pouco tempo da Veja de São Paulo, salvo engano, de um cadeirante que trabalha por aplicativo entregando alimento na Paulista. E antigamente ele tinha o apoio, né, de pessoas ajudando a empurrar a cadeira, a subir, né, aquelas inclinações que eles fazem da cabeça deles. Enfim, e hoje em dia, além da dificuldade em fazer a entrega, ninguém mais quer auxiliar, ninguém mais quer usar, porque não pode encostar a mão. Então, assim, eles estão completamente à margem de qualquer tipo de proteção trabalhista. Com certeza. Eu estou lendo aqui alguns comentários do Evandro falando que muita gente não tem internet para isso, precisa de ajuda mesmo. E é verdade, né, que principalmente nos bairros, nos distritos, né, o acesso à internet é muito precário, né, e a gente precisa auxiliar nesse momento. Tanto é que na última live a gente ofereceu, lembra, Pedro, que eu falei, se alguém conhecer alguém, eu me disponibilizo a fazer o cadastro sem problema nenhum. Entendeu? É só entrar em contato que a gente faz gratuitamente, não tem problema nenhum. Tem uma outra pergunta aqui do Reinaldo Moreno, que eu estou tentando abaixar aqui para ler. Né? Doutor, uma dúvida, o empregador pode oferecer acordo para demitir o funcionário? Ele quer saber se o empregador pode oferecer acordo para demitir o funcionário. Acordo pode, se o funcionário vai aceitar, só se for vantajoso, enfim, para ambas as partes. Mas agora não seria o momento de demissão.
Aí tem uma outra aqui também, e, né, a continuidade da pergunta. Sim. E se o empresário, e se o empregado aceitar essa decisão, como proceder, né? Então, Pedro, algumas decisões hoje, segundo, né, uma medida provisória que está aí, elas não precisam irem aos seus sindicatos, tá? Isso chega a ser um pouco perigoso. Então, antes de aceitar qualquer coisa, consulte um advogado para você não aceitar algo que você vai ter um prejuízo muito grande no futuro. À frente, né? É muito importante você estar embasado, né? Porque muitas vezes você é enganado, né? O empresário está pensando no lado dele e não do lado do trabalhador. Sim, e no desespero, Pedro, no desespero de não receber dinheiro nenhum, no desespero de não conseguir sustentar a família, aceita qualquer coisa, exatamente. Isso não pode acontecer. E isso jamais pode acontecer, né? Porque vai dar uma dor de cabeça muito grande lá na frente, né? Com Agora, certeza. ô, Milene, tem, eu fiquei sabendo de alguns golpes, né, que estão acontecendo, algumas mensagens aí, através de falando de aplicativo falso da Caixa Econômica. Então eu queria saber como a pessoa que recebe uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, ou até mesmo pelo Instagram, em vez de recebe, como é que ela pode proceder para saber se aquela informação é verídica ou não, né? Gente, vamos lá. É muito importante que vocês saibam que o banco não vai te escrever. O banco não é bonzinho de falar, aperte aqui o botãozinho azul que você vai receber o benefício. Eles não são bonzinhos. Então, a chance de ser fraude, 99, 100%. Tá? Eu me arrisco a dizer que é 100%. Sempre fontes confiáveis. De repente, se a pessoa não tem esse acesso à internet, não tem esse conhecimento, procure alguém que tenha. E nunca, jamais, clique em nada e ofereça os seus dados pessoais. Realmente, Pedro, está tendo muita fraude agora. Tá tendo muito golpe, né? E muita gente pedindo telefone. E, gente, banco não pede telefone, não pede senha, não pede nada. telefone. É bom a gente ficar atento, porque né, muitos estão aproveitando desse momento erradamente para aplicar esses golpes, né? E é muito perigoso, né? Sim. Mas existe alguma forma de denunciar esses golpes? Então, Pedro, existe sim, tá? A pessoa pode fazer um boletim de ocorrência caso ela sinta que ela foi lesada. Só por ter recebido a mensagem, não. Mas caso ela tenha recebido a mensagem, de repente teve um cartão clonado, alguma coisa assim, você pode fazer o boletim de ocorrência eletrônico, tá? Já que as delegacias não estão fazendo atendimento presencial. Conversa com o banco também, liga com o banco e vai fazendo esse acordo. O boletim é importante porque é uma prova no futuro que esse cartão foi clonado, que aconteceu algum gasto indevido. Inclusive, eu tive o cartão clonado agora, tá? 2 dias atrás. O meu cartão ele foi clonado, foi cancelado o meu cartão, porque começaram a fazer compras de R$100, R$8, R$3. Eu falei, gente, eu não fiz a compra, eu tô dentro de casa. Eu não utilizei o cartão. Pois é, aí eu comecei a receber essas mensagens. Eu falei, essa compra não é minha. Aí eu acabei na verdade, o banco acabou cancelando o meu cartão. Então está acontecendo sim fraude de todas as formas. Né? É importante frisar que o aplicativo da Caixa é aquele azulzinho, né? Eu não tenho como mostrar aqui. Depois você pode publicar no Stories, eu coloco a fotinho. Eu publico no Stories depois, daí eu publico o falso e o verdadeiro, né? Porque são muito parecidos. São muito semelhantes. Eles utilizam no golpe coisas muito iguais, Pedro, justamente para levar a pessoa a erro. Confundindo, né? E é muito importante a gente ter esse alerta de o aplicativo verdadeiro tem até um tizinho de verificação, se não me engano. Isso. Né? Porque eles usaram isso como ferramenta para não acontecer esses golpes. Tentar inibir a fraude. Para não acontecer esses golpes. Mas assim, Milene, você então está dando consultoria para quem não consegue acessar o aplicativo. Não falo nem consultoria, Pedro, eu estou dando uma ajuda, tá? Eu estou auxiliando, eu ajudo. Se alguém precisar de alguma coisa, souber, pode entrar em contato comigo, que eu vou auxiliar. Tá? Eu monto o cadastro inteiro, não tem problema nenhum. Acompanho com a pessoa, até porque
cada inscrição, você tem que informar o número particular, o número pessoal da pessoa. Só a pessoa que recebe uma senha para verificar se já foi em análise, se já foi aprovado ou não. Reforçando, o CAD único não precisa fazer cadastro. CAD único não precisa, né? Já está. Não. Você escolhe, né? Porque quem é beneficiário, por exemplo, do Bolsa Família e tem uma. Está sendo substituído. O Bolsa Família está sendo substituído pelo auxílio emergencial. É aquele que for mais vantajoso para a pessoa. Né? E eu soube que em alguns casos teve um atraso de pagamento, que agora falaram, né? O presidente da Caixa falou que vai pagar as 2 parcelas de uma vez, parece. Isso, né? Por isso que eu falei para aguardar até o final do mês, porque o Bolsa Família, o pagamento daqueles que recebem um Bolsa Família é na data do pagamento da Bolsa Família. Então, alguns receberam dia 9, outros receberam dia 14, e tem pessoas que vão receber lá para o dia 27 e 28. E ele fez um calendário, né, através do nascimento da pessoa. Isso, a partir da segunda parcela. Tem que fazer esse acompanhamento que se faz através do aplicativo. Mas interessante que a gente chegou até a falar aqui no começo, né, que não chega nenhuma mensagem, né, não chega nenhum aviso, né? É importante falar porque às vezes a pessoa recebe esse aviso e pode ser... Não, você não vai receber. Você não vai receber aviso. A pessoa que está no CAD único vai ligar 111 e lá vai ter a resposta se já foi aprovado e qual banco foi depositado. Se a pessoa fez o cadastro pelo aplicativo, somente no aplicativo vai dizer aprovado e o banco que você cadastrou no aplicativo vai ser o banco que vai ser depositado o dinheiro. Então você não vai receber mensagem nenhuma de banco. Tranquilo. E quanto tempo demora essa aprovação? Então, Pedro, até li uma matéria ontem, na verdade, que o ideal seriam 5 dias úteis para aprovação. Tá? Mas o próprio gerente da Caixa Econômica, o próprio diretor da Caixa Econômica já informou que esse tempo está extrapolando. Então, assim, depende do governo. E você sabe mais ou menos, assim, eu não sei quais são esses critérios dessa aprovação, porque eu tive casos aqui em Petrópolis de mães solteiras que fizeram, né, o cadastro e não foram aprovadas nesse cadastro. Assim, mães solteiras que moram sozinhas e que não foram aprovados. Então, assim, é muito difícil. Tem um critério ou não tem? Então, o critério ele é bem subjetivo, tá? Mas, assim, se a pessoa não estiver no CAD único, ela tem que contribuir com o INSS, tá? Como autônomo, no caso, ou ser MEI. Então, ela tem que contribuir com o INSS ou ser MEI. Sim. Um desses dois, tá? Acima de 18 anos, ela tem que ter recebido de R$500 até 3.000 e pouquinho. Não pode receber nenhum benefício assistencial. Se receber o benefício assistencial, ela não é eletiva, então tem que saber o que houve com esse cadastro. Se de repente no CAD único tem outra pessoa cadastrada, cada caso é um caso. Precisa analisar cada um para poder falar com certeza. E, por exemplo, a pessoa com deficiência que recebe o BPC, ela não vai receber o auxílio emergencial porque já recebe o BPC. Ela não teve nenhuma perda, entendeu? O auxílio emergencial é para quem teve alguma perda, é para aquele trabalhador que não tem condição nenhuma de trabalhar porque está tudo parado, é para aquela mãe de família que às vezes é doméstica, manicure, enfim, N outras atividades que não conseguem mais trabalhar, então o benefício é exatamente para isso. Então depende se a pessoa contribui, se não... Como fala, pode ter tipo, 2 pessoas na mesma família cadastradas ou não? No BPC, até 2 pessoas da mesma família. BPC, não, na questão no auxílio, isso, auxílio emergencial, até 2 pessoas. Até 2 pessoas. Tá? Se na sua casa morarem 5, só 2 pessoas terão direito, não os 5. Sim, mas, por exemplo, minha mãe recebe Bolsa Família e tipo, meu irmão, minha irmã não recebem nada, mas moram na mesma casa. E aí, como é que fica a situação?
Então, aqui recebe Bolsa Família. Ela já está cadastrada no Cade Único. Ela vai receber o salário maior, tá? Esse valor maior. E se é mais um filho, pode fazer o cadastro e requerer. Os 3 não conseguem. É até 2 pessoas por moradia. Sim, é importante a gente falar disso porque tem muita dúvida, né? Sim, geralmente as pessoas moram 15, 20 pessoas, né, Pedro, em uma casa. E de repente todos, um é catador, o outro faz alguma coisa, são pessoas que são literalmente informais. Então os 20 não vão conseguir receber. Tá? O governo limitou para 2 por endereço. Porque às vezes eles moram na mesma casa, mas tem logísticas e vidas e gastos diferentes, né? Exatamente. Cada um tem o seu próprio gasto, só que o governo ele não entende isso. Ele só vai dar para que, quando a gente preenche, quando precisa preencher o cadastro, a gente tem que colocar o CPF de todo mundo. Você mora com quantas pessoas que têm CPF? X, Y, Z. Então, só 2 pessoas que fizerem o cadastro vão receber, a terceira pessoa não. Agora, uma coisa que me preocupa muito, Milene, é a respeito da mãe de família, né, chefe de família, que tem algum filho com deficiência e que esse filho com deficiência precisa de tratamento, né, que a gente fala dos remédios. Esse auxílio emergencial, com certeza não dá para bancar, por exemplo, uma mãe que precisa que o filho tome leite, né? Da marca tal, que eu não lembro a marca, que é uma marca antialérgica. Neoforte tem bastante. Entendeu? Isso. É muito complicado, né? Porque... Entrar na justiça, Pedro. Ela não vai ter condições financeiras nenhuma de sustentar essa criança com esse leite especial. Tá? Então, se ela já fez o requerimento na prefeitura, se ela já teve a negativa e a prefeitura não vai fornecer o leite para ela, ou o remédio, ou a medicação, medida judicial. A gente precisa entrar com o processo para auxiliar essa pessoa. Porque aqui na prefeitura a gente não tem nenhum respaldo com essas famílias. Não, então, mas é muito importante que a gente force uma negativa da prefeitura. A gente não vai fornecer o leite, mas a pessoa precisa fazer o cadastro lá. Porque quando a gente vai para a justiça, a gente tem que mostrar que a gente tentou amigavelmente, a gente foi lá, a gente apresentou o atestado, apresentou a declaração, a indicação do leite, a prefeitura tem que fornecer. A gente tem que ter provas, né? Porque exatamente. Com provas a gente consegue lutar pelos nossos direitos. Porque eu fico imaginando, né? Então, uma crítica que eu faço à Secretaria de Assistência aqui do município, que a gente não tem um levantamento, por exemplo, de quantas empresas contratam as pessoas com deficiência. Então, efetivamente, empresas particulares com pessoas com deficiência trabalhando, quantas famílias de mães com pessoas com deficiência que precisam, né, de home care, de auxílio para ir à fisioterapia ou de até mesmo um leite, no caso que a gente falou aqui. Sim. E não tem esse levantamento, não tem esse respaldo. A gente sabe que é complicado, a gente sabe que está num momento complicado, mas eu, não só por ter pessoa com deficiência, né, e ser um futuro assistente social, eu penso sempre nesse lado, né, dessa mãe, dessa família que está sendo prejudicada e que R$600 ali que ela vai receber de auxílio emergencial não vai dar conta. Que de repente ela precisa de leite, ela precisa de fralda, entendeu? Ela precisa de um aparelho. O gasto é muito grande, Pedro. O gasto é muito grande. Essa mãe já vai sofrer 2 vezes. Ela vai sofrer por não conseguir nenhum apoio, nenhum auxílio, e ela vai sofrer por ver o filho sofrendo e não ter armas para lutar por aquele filho. Então, você recebe muitos casos como esse, Milene, que eu estou relatando aqui? Muito, muito. Auxílio tanto do BPC Loas, quanto leite, quanto medicação. Tá? A demanda é muito grande porque o município ele não consegue atender. Tá? A quarta vara aqui ela é muito eficiente, tá? Ela é muito ágil nessas decisões, tá? Até porque ela entende a emergência da criança.
o fórum, apesar de estar fechado, o leite e o medicamento é considerado urgente, então o advogado tem condições de entrar com o processo para fazer esse requerimento imediato, que a gente chama, tá? Porque isso coloca em risco, muitas vezes, a vida da pessoa. Mas esse leite tem no município, ou não, está em falta. Porque eu sou de uma época que estava em falta no município. Pedro, então, a gente precisa saber a negativa. Às vezes o município fala que tem, às vezes não tem, a justiça sequestra o dinheiro para que a Defesa Civil consiga fazer a compra e entregar na casa da pessoa. Então, assim, é sorte. Às vezes pode ter para um esse mesmo leite e não ter para o outro. É por isso que é importante a gente falar do levantamento, né? Para a gente ter uma base e saber por onde a gente pode trabalhar e pode. Exatamente. Né? Se a gente tiver os números, a gente consegue trabalhar. Entendeu? Esses dias eu recebi até um pedido da própria assistência social, perguntando se a UAB, né, como eu sou da comissão dos PCDs da UAB, se nós já tínhamos feito esse levantamento. Eu falei, não, a gente ainda não fez. A Secretaria Social não tem esse levantamento? Eles não têm o levantamento. Eles cobram uma coisa que é a responsabilidade deles, né? Fazer esse levantamento, né? Eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho de rede funcionar, né? E é o município que tem que dar esse exemplo. O primeiro exemplo tem que vir de baixo, assim, né? Tem que vir de casa, né? De cima para baixo, aliás, né? Tem que vir de cima para baixo, não de baixo para cima. Exatamente, porque eles têm o poder, eles têm o dinheiro, né? E nem a gente, né, Pedro? Você sabe, nem a gente como conselheiro, a gente consegue fazer isso porque a gente não tem como contratar uma pessoa para poder fazer esse levantamento. Então seria muito importante que a prefeitura realmente mapeasse isso para saber o que a gente pode fazer, né? Quais são os números que a gente tem, quais as providências que a gente pode tomar. Sim, sim. E saber aonde está sendo mais eficaz a política pública, né, Milene? Porque o que falta. Não adianta a gente aplicar política pública sem estudar o território, sem entender a realidade daquele município, daquele bairro, daquela família. Exatamente. Exatamente. Pedro, tem até uma... como é que fala do CNPJ? Uma resolução 230 do CNJ, né, que é a Nacional de Justiça, que fala o seguinte: os próprios fóruns deveriam ter os seus funcionários, né, prontos para atender as pessoas com deficiência. Eles deveriam aprender Libras, deveriam ter um local acessível. E a gente vê que em Petrópolis nem o nosso fórum é acessível. Então fica muito complicado. As pessoas, às vezes, elas ficam com medo de ir ao fórum. Muitas pessoas ficam com medo de serem presas. Não fizeram nada. Geralmente, quem não faz nada tem medo de ser preso. Não, eu não vou no fórum porque não vai adiantar. Não, eu sou pobre, eu não posso pedir. Imagina se o governo vai me dar 7 mil reais de leite. Então, assim, as pessoas elas ficam com muito medo de requerer os seus direitos, tá? Mas elas têm o direito e elas têm voz. Então, cada vez mais, esse trabalho que você faz é fantástico de informação, porque cada vez mais pessoas estarão buscando os seus direitos. E a gente está aqui, o nosso papel é esse, né, Milene? Como cidadãos, independente de ser conselheiro, independente de estar em política partidária, independente porque a gente é sociedade civil, né? Qualquer coisa, exatamente. Independente de governo, a gente tem que lutar por um bem comum. Né? Eu hoje estou como sociedade civil, mas daqui a pouco posso estar do lado de lá e a gente tem que entender que a gente pode trabalhar junto. Um não tem que ser inimigo do outro. Né? E é muito importante saber que todas as pessoas votam, que todas as pessoas são capazes. Então, todas elas têm que ser reconhecidas. Exatamente, exatamente. E eu não estou aqui criticando A ou B, a gente está falando de política pública. Exatamente. Política que, infelizmente, não está funcionando da forma que deveria. Né? Está extremamente carente.
Se Foi o que a tiver... gente falou, né, Pedro? A gente até teve a ideia, né, pelo Conselho Municipal, a gente fazer algumas inserções né, na UPA ou no Hospital Municipal Nelson de Saerp. Eu falei que eu não posso colocar os meus conselheiros PCDs em Claro. campo, porque é muito arriscado. A gente sabe que as pessoas não estão tendo o apoio quando chegam. As pessoas com deficiência não estão sendo apoiadas quando chegam. Aí eu solicitei, inclusive, a prefeitura, que a comunicação do prefeito seja feita através de intérprete de Libras e legenda, porque agora com a máscara, as pessoas que são deficientes, elas não conseguem mais entender. Então elas estão cada vez mais excluídas. Claro. E assim, na UPA não ter um intérprete de Libras é um absurdo. Assim como não tem um assistente social, né? Eu também acho Exato. um absurdo. E a gente precisa ocupar esses espaços, né? Eu acho que o conselho é uma ferramenta, né? A Milene também é presidente do conselho. Quem acompanhou a outra live que a gente fez na segunda-feira passada, se não me engano, ela falou um pouco das ações do conselho. E Sim. a gente entende que está muito difícil, né, nesse momento atual, o conselho da pessoa com deficiência atuar, porque a gente não tem dados para trabalhar, né? E E a gente dados, está de mãos atadas. daí a gente fica de mãos atadas, exatamente. E é muito A gente sabe que complicado. no município, né, Pedro, nós temos uma intérprete de Libras na central do município. Uma, e ela não se encontra nem na UPA nem no Hospital Municipal Nelson de Saerp. A gente tem um psiquiatra para atender a rede de saúde inteira. Um Inteira, exemplo exatamente. que é um absurdo, né? Porque muitos, seja PCD ou não, muitos precisam de tratamento psiquiátrico. Porque é a doença do século, né, Pedro? A depressão, o suicídio é a doença do século. Então Pois eles é, precisam sim dar essa assistência. e com a quarentena aumentou os índices, né, de suicídio em algumas cidades, em alguns municípios, né? Recentemente, Exatamente. a gente E tem você vê, casos. Pedro, aqui a gente ainda não tem a telemedicina no SUS em Petrópolis. A gente deveria ter esse atendimento do psiquiatra, inclusive online, para que as pessoas pudessem ter a quem conversar. E a gente não viu essa aplicabilidade ainda aqui. Com certeza, né? E a gente tem muitas crianças com cognitivos, né? Com problemas cognitivos muito graves, que às vezes a mãe não sabe como lidar, porque as instituições que fazem um trabalho muito sério, como várias aqui no município, são fechadas, né? Porque é o momento delas estarem fechadas. Mas Exato. a mãe está com aquela criança ali, como que ela lida com aquela realidade, entendeu? Então, hoje em dia, eu até estou acompanhando, eu faço parte de um grupo chamado Rio PCD, que tem algumas lives, enfim, mas assim, é aquilo que a gente falou desde o início, Pedro. As pessoas não têm acesso à internet, as pessoas não têm uma conexão boa. Como é que elas vão olhar a terapeuta ali na tela, orientando a pessoa, se ela não tem nem esse acesso à informação? É isso que Então, eu falo. assim, tá muito complicado. O acesso deveria, né, vir de cima para baixo, né? Se a gente tivesse uma consciência de querer uma sociedade igualitária, bem informada, a gente faria o acesso de cima para baixo. Exatamente. Entendeu? Num caso como esse, se a gente tivesse uma banda larga boa, disponível para todo mundo, olha só que sonho. A gente vê países nossos vizinhos que são tão pobres quanto o Brasil. A gente vê a Argentina, que você consegue caminhar na rua utilizando o celular gratuito, utilizando a rede gratuita. Por que que isso ainda não chegou aqui? São coisas básicas que poderiam chegar aqui para poder fazer diferença na vida das pessoas. Pô, é o que eu falo sempre, não adianta você também botar a internet gratuita na Praça da Liberdade, por exemplo, que a maioria que mora ali já tem acesso à internet. Vamos botar, Exatamente. vamos botar a internet gratuita nos distritos, né, que a gente sabe que não tem um acesso adequado. Bota a internet lá, vamos dialogar com a comunidade petropolitana, vamos dialogar com aquela realidade. Né? Sim, Mas vamos integrar as pessoas.
Exatamente, vamos integrar as pessoas, né? Porque eu falo sempre, Milene, eu sou um privilegiado, eu sou fora da curva, né? Porque eu moro aqui no centro da cidade, eu tenho, Sim. né, uma boa rede de proteção, né, com meus pais, tenho uma ótima formação como professor de educação física, e, e eu tenho condições de ir ao trabalho, de voltar, de ter uma vida social, de estar aqui na internet, Uma levando mobilidade, informações. né? Mas e o deficiente que mora lá na comunidade? E o deficiente que não tem como sair de casa? Então, Entendeu? Pedro, a gente até fala um pouquinho, né, sobre os contratantes que falam, não, eu não vou contratar uma pessoa com deficiência porque ela chega atrasada ao trabalho. Só que a pessoa não imagina o O quão processo. trabalhoso é para a pessoa chegar ao trabalho. É o ônibus que não tem um elevador, é a rua toda esburacada que o cadeirante não consegue e que qualquer outra pessoa com deficiência não consegue. Então, O assim, a processo. pessoa não chega atrasada porque ela quer chegar atrasada, não é isso. Porque a dificuldade que colocam para ela é infinitamente maior do que o não perceber. Exatamente. E eu Entendeu? sei Outra coisa também que falam muito, Pedro, é que a pessoa com deficiência não gosta de trabalhar. Não, eles não querem trabalhar. Eu quero dar um emprego para ele, mas ele não quer trabalhar. Só que o emprego que quer dar não é aquele emprego acessível. Não é aquela estrutura que a pessoa sinta o prazer e se sinta inserida. É aquela pessoa que às vezes paga para ter a cota PCD, mas deixa a pessoa de lado. Não a insere no mercado de trabalho. Então há várias coisas que precisam ser mudadas, precisam ser fiscalizadas para que comecem a funcionar, como você falou, políticas públicas de qualidade e pessoas que fiscalizem essas políticas públicas. com certeza, Milene. Eu acho. E isso tudo, né? A gente começou falando de auxílio emergencial, mas isso tudo está na base do direito, né? Do direito do trabalhador, do direito da mãe que tem um filho com deficiência. Eu Ela até tem o falo, direito. Pedro, é o direito constitucional. A gente tem o direito à vida, à saúde, à educação, ao trabalho. É um direito que numa pirâmidezinha está aqui em cima. É o direito máximo. Eles precisam ser respeitados. Exatamente. E a mãe, né, a família da pessoa com deficiência, ela tem o direito de trabalhar. Essa mãe e esse pai têm o direito de trabalhar, de deixar o seu filho ou numa escola, ou num trabalho com segurança, desculpa, onde Sim. sabe que ele for, onde sabe que ele vai ser respeitado, Bem tratado, vai ser respeitado. e que ele vai receber o tratamento adequado, o incentivo adequado, né? Por isso que Com certeza. a gente luta também, né, Milene? Tanto aqui no nosso município e fala tanto sobre isso, sobre um centro de referência para pessoa com deficiência aqui no município. Seria essencial, exatamente, Pedro. Falta isso aqui. O Até centro de convivência e reabilitação, e motivação, e tratamento, e terapias alternativas, porque não é só porque é uma pessoa com deficiência que ela não tem direito a outras terapias. Né? A gente sabe que a medicina ela trabalha bastante com o sentido de oferecer o melhor e não o pior. Então, se tem alternativas, a gente tem que oferecer essas alternativas. E um centro de referência em Petrópolis, ele poderia ser, inclusive, referência para outros municípios. A gente tem condição de fazer isso. Com certeza, né, Milene? Eu acho que é uma luta que a gente tem que encampar através do conselho, né? Quando a gente, é como você falou, a gente está falando de direito, a gente está aqui falando de direito constitucional, né? Não só direito trabalhista, são direitos Exatamente. É constitucionais, cláusula pétrea que a gente chama, é algo que não pode mexer. né? E é um direito de qualquer cidadão, tenha deficiência ou não, de ir e vir e de conviver em sociedade, né? Exatamente. Cada um com a sua produtividade, cada um com a sua diferença, afinal, ninguém é igual a todo mundo, né? Cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem a sua instrução e todo mundo pode contribuir com todo mundo. Todo mundo tem algo a acrescer na vida do outro. Com certeza. Milena, eu acho que a gente, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, Eu tô mas sem relógio. eu quero já
caminhando para o fim da nossa live. Alguém que tiver com alguma dúvida sobre Tem um aqui que perguntou, só que não tem um nome, Pedro. Peraí. que a gente G292105. Perdão se já estiverem feito a pergunta que farei. Agora, com a quarentena, algumas pessoas trabalhando em casa, a empresa pode tirar o ticket alimentação? Sim, Milene, eles podem suspender. vai Vai cair a cair? nossa live, mas eu peço que a gente vai responder ele no story